A paz do Senhor. Voltamos com mais um dia da campanha de 21 dias. Aprenda a depender de Deus. E hoje o nosso tema da campanha é: a mentira destrói sua vida. A mentira é altamente destrutiva. A mentira destrói sua vida. Vamos lá. Versículos bíblicos que falam sobre mentira. Provérbios 12, 22 diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Então, a mentira é abominável diante de Deus. Deus abomina a mentira. Mas os que agem fielmente, os que agem retamente diante de Deus, são o seu deleite. Então, você está aprendendo que Deus abomina a mentira. Êxodo 20:16 diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não inventarás mentiras contra as pessoas. Falso testemunho é inventar mentiras contra as pessoas. Provérbios 19:9. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. O que nós aprendemos aqui? A falsa testemunha não ficará impune. Na lei dos homens, o que é inventar mentiras com o nome das pessoas? É difamar, é difamação, é calúnia, isso é crime. E o que também significa que a falsa testemunha não ficará impune? A lei da semeadura. Você colhe o que você planta. Se você inventa mentiras com o nome das pessoas, você vai colher isso. Você vai colher a consequência dos seus atos. Então, a falsa testemunha não ficará impune. E o que profere mentiras perecerá. Vamos lá, essa palavra perecerá. Quando a gente vai lá para João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, não receba a condenação eterna, não vá para o inferno. Então, quem profere mentiras perecerá. Quem profere mentiras vai para o inferno. Vai para o inferno. Vai para a morte eterna. É isso que significa aqui. O que profere mentiras perecerá. Perecerá é ir para o inferno. É o mesmo perecerá deste versículo que eu acabei de ler para você. Salmo 101:7 diz: o que usa de fraude não habitará em minha casa. O que usa de fraude não habitará em minha casa. E o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Então, o que usa de fraude? Uma pessoa fraudulenta é uma pessoa mentirosa. Não habitará em minha casa, não habitará na casa de Deus, não habitará no céu. Não habitará no céu. Quem mente não vai para o céu. E isso é bíblico. Olha aqui, tá escrito aqui, é bíblico. O que usa de fraude não habitará em minha casa, não habitará no céu. Não, quem mente não mora no céu. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Quem mente não consegue entrar na presença de Deus e orar, conversando com Deus, olhando nos olhos dele. Quem mente não consegue olhar nos olhos de Deus. Quando eu falo olhar nos olhos de Deus é no sentido espiritual. É você entrar para dentro do seu quarto e conversar com Deus olhando nos olhos dele. Mesmo não o vendo, mas pela fé você consegue ver pelos olhos da fé que você está olhando nos olhos de Deus. Quem mente não consegue orar assim. Quem mente não consegue orar assim, porque quando a gente entra na presença de Deus e a gente começa a conversar com Deus, o Espírito Santo começa a nos mostrar. O Espírito Santo nos fala. E ele fala. Ele fala: você está em mentira. Isso que você está falando é mentira, isso que você está fazendo é mentira. Deus fala. Então, por isso que a pessoa não consegue olhar nos olhos de Deus no sentido espiritual da palavra. E esse versículo também, quando diz aqui: o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Então, a pessoa que profere mentiras, Deus está ali olhando para ela e ela não consegue estar firme diante de Deus. É uma pessoa vacilante. Quem mente é vacilante. Quem mente é inseguro. A pessoa não é firme.
Uma pessoa que mente, ela não é firme. Uma pessoa que mente é insegura. Uma pessoa que mente, ela não tem conversas firmes, entende? Com segurança, com firmeza, com convicção. Colossenses 3:9 diz: não mintais uns aos outros. Colossenses 3:9 diz: não mintais uns aos outros, pois que já vós despistes do velho homem com seus feitos. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Então, mentir é da natureza caída. Mentir é da natureza adâmica. Então, decida buscar Deus, se tornar filho de Deus. E se dispa do velho homem. Tire a roupagem do velho homem. Deixa Deus curar a tua natureza. A tua natureza pecaminosa. Porque a mentira faz parte de uma natureza caída. De uma natureza pecaminosa, de uma natureza perversa. É pecado mentir. Aqui a Bíblia está falando que mentir faz parte dos feitos do velho homem. Queira ser uma nova criatura. Renove a sua mente com a verdade de Deus. A palavra do Senhor diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Então deixa Deus te curar. Deixa Deus renovar a tua mente. Deixa Deus você passar pelo processo do novo nascimento que todo cristão, que todo filho de Deus tem que passar. Justamente para acontecer isso aqui, ó. Não mentais uns aos outros, não minta para as pessoas. Não minta para as pessoas, pois vós já vos despistes do velho homem, da velha natureza. Você já se despiu. Mentir é uma atitude da natureza pecaminosa. E Deus nos chama para vivermos como novas criaturas. Nascer de novo. E nascer de novo é ter uma mente renovada. Sermos renovados pelo Espírito Santo à medida que nós obedecemos a palavra de Deus. Aí você pode falar assim: Glaucia, mas tem pessoas que se aproximam da minha vida, querendo saber da sua vida. Querendo saber como anda a sua vida, dos seus sonhos, dos seus planos, o que está se passando na sua mente, no seu coração. Quer sondar a sua vida, mas com más intenções. Você não precisa falar da sua vida e do que acontece com sua vida com pessoas que se aproximam mal intencionadas. Agora, você não pode mentir sobre a sua vida. Você não precisa falar absolutamente nada da sua vida para as pessoas. Você não precisa. Agora, você não pode mentir sobre a sua vida. Não minta sobre a sua vida. Não minta a respeito de nada. De nada. Abomine a mentira. Deus abomina a mentira. Então, aprenda a abominar a mentira. Efésios 4:25 disse: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Não minta para as pessoas, fale a verdade. Fale a verdade para as pessoas. Provérbios 6:16-19. Diz assim, eu não vou ler todo, mas ele fala assim: essas 6 coisas o Senhor aborrece. Eu não vou ler tudo aqui porque esse versículo faz parte de uma das palavras que nós vamos trazer aqui. Estas 6 coisas o Senhor aborrece. E a 7ª, a sua alma abomina, a língua mentirosa. Então, Deus abomina a mentira, a língua mentirosa. Então, você fala assim: então eu só não posso falar mentiras. Você não pode falar mentiras, mas você também não pode pensar mentiras. Não alimente os seus pensamentos com mentiras. A mentira é destrutiva. A mentira é doentia.
Não alimente seus pensamentos com mentiras. Não alimente seus sentimentos com mentiras. Não tenha comportamentos que sejam mentiras. Não faça decisões, não tome decisões na sua vida que sejam mentira. Viva de acordo com a verdade. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade de Deus nos liberta. A verdade de Deus nos liberta. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Deus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Como é que você sabe que você está na verdade? Quando você está em Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Jesus Cristo de Nazaré é o único caminho que nos leva ao Pai. Jesus Cristo de Nazaré é o único caminho que nos leva ao céu. A palavra de Deus é a verdade. Você quer saber que você está vivendo a verdade? Viva a palavra de Deus. Viva perto de Deus. Viva perto da Trindade Santa de Deus, porque é Deus que vai te ensinar a viver a palavra. É o próprio Deus, é a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré e Deus Espírito Santo, que vai te ensinar a viver a verdade, e a verdade vai te libertar dessa prisão de viver em mentira. João 8,44 diz: quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esse ele prefere mentira aqui tá falando de quem? De Lúcifer. Lúcifer não criou nada. Ele é um mentiroso, ele é o pai da mentira, ele só criou a mentira. Ele pega as verdades de Deus e deturpa. Deturpa as verdades de Deus. Ele distorce as verdades de Deus. Ele não cria nada, só criou a mentira. Tudo que é de Deus, tudo que é verdade de Deus, ele mente. E colocou isso na mente dos seres humanos. Ele não está mais aqui na Terra, mas muitos seres humanos cauterizados com as mentiras de Lúcifer. De acordo com a Bíblia, quem criou a mentira? João 8,44 diz: ele foi homicida desde o princípio, porque é mentiroso e pai da mentira. Lúcifer é o mentiroso e pai da mentira. Ele é um mentiroso. Então, ele criou a mentira. Agora, o que a Bíblia diz? A Bíblia ensina que Deus é a verdade e Deus não mente. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso promete e deixe de cumprir? Deus cumpre as suas promessas. As únicas pessoas que impedem Deus de cumprir as promessas dele nas nossas vidas somos nós mesmos. Nenhuma pessoa na face dessa terra tem o poder de destruir e bloquear e impedir as promessas que Deus tem para a tua vida. Somente você, com as suas atitudes, com seus comportamentos, quando você se afasta de Deus, quando você se afasta da presença de Deus. Você tem que estar o tempo todo perto de Deus. Não abandone Deus quando você estiver perto de receber as promessas dele. Continue buscando as instruções do alto. Não abandone Deus quando Deus tiver cumprido as promessas na sua vida. Continue lembrando que foi a mão poderosa do Senhor na tua vida. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele promete, ele cumpre. Permaneça na presença do Senhor, porque ele cumpre as suas promessas. Tito 1:2 diz: Deus que não pode mentir. Em Deus não há mentira. Deus é a verdade. Deus é a própria verdade. Por isso que a verdade dele nos liberta, nos cura, nos transforma. Jesus afirmou que Satanás é a origem da mentira. Lúcifer é a origem da mentira. Isso significa que a mentira não nasceu em Deus, mas na rebelião contra Deus. Satanás foi o primeiro a distorcer a verdade e ensinou os seres humanos a ser assim. Tudo que Lúcifer propagava no meio das pessoas, no meio dos seres humanos, era mentira. O que os demônios, servos de Lúcifer, propagavam para os seres humanos, tudo era mentira. Tudo mentira. Nele não há verdade. Em Lúcifer não há verdade. E muitas pessoas estão cauterizadas com essas mentiras. Por que as pessoas não conseguem encarar a realidade da vida? Por que as pessoas mentem? Por que as pessoas vivem uma vida de mentira?
A Bíblia mostra várias razões. Primeiro, medo. Gênesis 3:10 diz: tive medo porque estava nu e escondi-me. Aqui foi Adão que, conversando com Deus, Deus chegou para conversar com ele e perguntou: onde você está, Adão? Ele disse: eu tive medo porque estava nu e escondi de mim. Então ele estava nu e ele sentiu medo, ele sentiu vergonha. O que a gente aprende aqui com esse versículo? A gente aprende que as pessoas têm medo de serem elas mesmas. As pessoas têm medo de arrancar as suas máscaras. Tanto para Deus, quanto mostrar quem são de verdade para as pessoas. E talvez você está assim, cheio de máscaras. Você mostra ser uma pessoa que você não é. Você vive de mentira. Eu te convido, entre na presença do Senhor. Entre na presença do Senhor e arranca as tuas máscaras. Não tenha medo de ficar transparente na presença do Deus vivo. Rasga a tua alma na presença do Senhor. Rasga a tua alma, confessa os teus pecados, tira as tuas máscaras diante de Deus, fala quais são os teus reais pensamentos, os teus reais sentimentos. O que está no mais profundo do teu ser, conta para Deus, tira as máscaras diante do Deus vivo. Porque quando você busca cura em Deus, você passa a não ter medo de ser você mesma diante das pessoas. Porque você começa a receber o amor de Deus. E você começa a se sentir amado por Deus. E Deus vai te curando aos poucos. Deus vai te libertando aos poucos. Deus vai te transformando aos poucos. E você se sente amado por Deus porque Ele é misericordioso e Ele tem paciência de te curando pouco aos poucos. Então você não sente mais necessidade de usar máscaras. Você não tem medo de mostrar quem você é. Depois do pecado, Adão tentou esconder a realidade. A realidade de quem ele se tornou depois que ele pecou. Então mostre para Deus a realidade da sua vida. Deus sabe quem você é. Deus sabe melhor do que você mesmo. Mas isso é um processo de cura, de libertação, de transformação. Entrar para dentro do teu quarto e rasgar a tua alma na presença do Deus vivo. Orgulho. Orgulho é um segundo ponto que faz as pessoas viverem de mentira. Provérbio 16:18 diz: a soberba precede a ruína. Muitas vezes a pessoa prefere uma mentira confortável a uma verdade que exige mudança. E mentira é soberba. A soberba precede a ruína. Toda pessoa que mente, toda pessoa que constrói sua vida alicerçada na mentira, uma hora essa vida cai, essa vida rui. A soberba precede a ruína. Ninguém sustenta máscaras a vida inteira. Nenhuma pessoa consegue sustentar a mentira a vida inteira. Uma hora vem à tona. Então busque Deus. Se a sua vida está um emaranhado de mentiras, busque o Senhor. Entra para dentro do teu quarto e peça para o Senhor: socorro, me socorre, Senhor. Me socorre de mim mesma. Tem pessoas que precisam pedir socorro para Deus. Deus, me salva de mim mesma, Senhor. Que tipo de ser humano eu me transformei? Uma pessoa que vive de mentiras. Só sai mentiras da boca. Por que tem pessoas que mentem? Outro ponto, amor às trevas. João 3,19 diz: os homens amaram mais as trevas do que a luz. Tem pessoas que amam, se sentem confortáveis. Se sentem confortáveis em estar nas trevas. A mentira é trevas. A mentira é escuridão. Então, a luz de Deus revela a podridão. Quando a gente se aproxima de Deus, Deus é luz. A luz de Deus revela quem nós somos. A luz de Deus mostra a podridão do nosso ser. Por que a mentira se torna uma proteção? A mentira frequentemente funciona como uma falsa proteção. A pessoa mente para evitar vergonha. Ela se sente humilhada diante das pessoas. Então, para não se sentir humilhada, ela mente. Ela inventa mentiras a respeito da vida dela.
evitar consequências, não tem coragem de assumir seus erros. Então prefere jogar para debaixo do tapete e uma mentira atrás da outra, uma mentira atrás da outra, para não assumir as consequências dos seus erros, as consequências das suas escolhas, para esconder pecados, para manter aparências, para provar que. Tem que provar que, eu tenho que provar que, nem que tenha que mentir. Tem que manter as aparências. Você tem que mostrar que você é isso, você tem que mostrar que você é aquilo. Então você tem que mentir para isso. Fugir da rejeição, dependência emocional, carência. Tudo isso faz a pessoa, muitos motivos que mostram uma pessoa que precisa de cura, que precisa de libertação, que precisa da transformação que você encontra em Deus. Essa proteção que você encontra na mentira, ela é temporária. Ela é temporária. Olha o que diz aqui, ó, Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, você quer prosperar na sua vida? Você quer que a sua vida flua? Então não encubra suas transgressões, não encubra os seus pecados. E mentira é pecado. Mentira é pecado. Mas o que as confessa e deixa, quando você confessa os seus pecados e deixa, você está ali diante de Deus, dentro do seu quarto, conversando com o Senhor, rasgando a sua alma, confessando para Deus os seus pecados, e você deixa, você para de praticar, você alcança a misericórdia de Deus. E nós já vimos que a misericórdia de Deus é o perdão de Deus, é a graça de Deus sobre nós. É o Senhor afastando os nossos pecados para longe, lançando no lago do esquecimento. É o Espírito Santo de Deus nos revelando a palavra de Deus, nos ensinando a obedecer a palavra. É as bênçãos de Deus sobre nós. Isso é a misericórdia de Deus na prática. Então, quem cobre as suas transgressões nunca prosperará. Você quer prosperar? Você quer ser abençoado por Deus? Busque Deus. Se torne filho de Deus. E confesse os seus pecados para Deus. Não encubra suas transgressões. Não tente manipular Deus. Não tente enganar Deus. Não. Confessa e deixa. Se arrepende verdadeiramente. Se arrepende verdadeiramente diante de Deus. Deixa a tua vida de pecado e você vai alcançar a misericórdia de Deus. Você vai alcançar a misericórdia de Deus. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. A vida não flui. Quando a sua vida é cheia de pecado, a sua vida não flui. Não flui. Prosperidade é a vida fluir em todas as áreas, entende? É a mão do Deus Todo-Poderoso em todas as áreas da tua vida. Oh, aleluias! A mentira parece proteger, mas na verdade aprisiona. Aprisiona. A mentira te aprisiona. A mentira faz você mesmo, com as suas mentiras, te colocar dentro de um labirinto. Dentro de um labirinto você fica perdido, sem saber o que fazer. É uma armadilha para a tua vida, a mentira. Por que a mentira destrói sua vida? A mentira afasta as pessoas de Deus. Salmo 34, do 13 ao 14. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Mentira é pecado. Quem mente não vai morar no céu. Quem mente vai para o inferno. Se a mentira é pecado, o pecado nos afasta de Deus. O pecado faz separação entre nós e Deus. E aqui está dizendo, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano, de falarem mentira. Todo mal que sai da nossa língua é mentira. Todo mal, toda malignidade que sai dos nossos lábios é mentira. A mentira destrói a confiança. A mentira destrói a confiança. Provérbios 25:18 diz: martelo, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Levanta mentira contra o seu próximo, contra as pessoas. Próximo aqui não é só as pessoas com quem você convive, não. Tá? É qualquer pessoa. É inventar mentiras com o nome de qualquer pessoa.
É um martelo, machuca, espada, corta, flecha aguda, mata. A mentira mata uma pessoa. Uma vez quebrada a confiança, é difícil restaurar. Pessoas que mentem são mau caráter. Pessoas que mentem não são de confiança. Pessoas que mentem são mau caráter. Pessoas que mentem não são de confiança. A mentira escraviza. A mentira te faz escravo. Quanto mais você mente, mais você tem que mentir para sustentar as outras mentiras. Isso não é inteligente. Isso não é sábio. Isso mostra o quanto distante você está de Deus. Porque olha o que diz a palavra. João 8,32, nós já lemos. E conhecerei a verdade vos libertarás. Conheça a verdade de Deus. Viva a verdade de Deus. E ela vai te libertar de todas as prisões. De todos os motivos pelos quais você mente. Ele vai curar o teu caráter. Ele vai transformar. Deus forja o nosso caráter. E forjar é isso. É tirar toda mentira dos pensamentos, dos sentimentos, das palavras que saem da nossa boca. A palavra de Deus nos liberta. A verdade de Deus nos liberta. E conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré te liberta porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Conheça a verdade de Deus. Pratique a palavra de Deus e você vai ser liberto desse cárcere de mentira. Dessa escravidão de mentira em que você vive. A mentira, ela abre portas para você cometer outros pecados. Outros pecados. Se você vive de mentira em mentira, a mentira faz você cometer outros pecados. Por isso que não é de confiança. Por isso que quem mente não é de confiança. Quem mente é capaz de cometer outras coisas. A mentira traz julgamento. Provérbios 19:5 diz: a falsa testemunha não ficará impune. Tem o julgamento. Tem a correção. Quem mente é corrigido. De alguma maneira, seja com colheita, colhendo as suas atitudes, os seus comportamentos, as palavras que saem da sua boca, ou a justiça dos homens. Mentir é difamar, é calúnia e é crime. Então você pode ser punido dessa maneira também. Isso aqui é um aviso de Deus para você andar retamente. Que a falsa testemunha que profere mentiras contra as pessoas é punido, seja a correção dos homens, calúnia, difamação é crime, ou seja a correção de Deus que não falha. A correção de Deus não falha. O que você planta, você colhe. Isso é lei de Deus. A Bíblia ensina que Deus é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Lúcifer é o pai da mentira. Ele pega as verdades de Deus e deturpa e modifica. É o pai da mentira. Cauterizou, cegou o entendimento da humanidade. A mentira parece te proteger. Parece que a mentira te protege. Parece que a mentira te guarda. Parece que a mentira te blinda. Mas ela te destrói. A mentira te destrói. A mentira te aprisiona. Você se torna escravo da mentira. Uma vida escravizada. Ninguém consegue mentir para sempre. Mentira é soberba. A soberba precede a ruína. Nenhuma mentira consegue se sustentar para sempre. A verdade pode doer por um momento, mas liberta. A verdade liberta. Não tenha medo de encarar a realidade da vida. Busque em Deus. Talvez você tenha muito medo de encarar a realidade da sua vida. Busque em Deus. Entra para dentro do teu quarto e clame a Deus. Clame a Deus. Senhor, me ensina a viver tua verdade. Me ensina a encarar a realidade da minha vida. Tira a mentira da minha mente. Tira a mentira dos meus pensamentos. Tira a mentira dos meus sentimentos. Tira a mentira das minhas palavras.
Tira a mentira dos meus olhos. Tem gente que tá com a mente tão cauterizada que seus pensamentos só são mentira. Tudo que você pensa é mentira. Tudo que você sente é mentira. Tudo que você fala é mentira. A maneira como você olha, você olha, tudo que você olha e você nega o que você vê. Não, eu tô vendo isso, mas não é isso, é outra coisa. De tão doentia que você já está, de tão doentio que você já está. Você nega e mente até diante do que você vê. As suas escolhas são mentiras. Pede pra Deus, clama ao Senhor. Clama, Deus, me ensina a encarar a realidade da minha vida. Tira as minhas máscaras, Senhor. Me coloca gratidão dentro do meu coração pela minha vida. Me ensina a ser grato pela minha vida. Tira a necessidade de aparência. Tira a necessidade tira o medo do meu coração de crítica, de julgamento, de zombaria. Tira o medo do meu coração, Senhor. Me faz encarar essas coisas com naturalidade. Me dê maturidade, Senhor. Peça para Deus. Peça para Deus. A verdade pode doer por um momento, mas liberta. Viver a tua vida de verdade como a tua vida é, te liberta. Não é que você precisa falar da tua vida para quem você não quer. Você não precisa ficar falando da sua vida para as pessoas. Agora, não minta a respeito da sua vida. Isso aí é outros 500. Tem gente que mente. Tem gente que vive uma vida de mentira porque não consegue encarar a realidade da vida. Encare a realidade da vida. E se você não consegue, busque o Senhor. Torne-se filho de Deus, porque Deus vai te ensinar a viver a verdade e viver a tua vida. A mentira pode trazer alívio temporário, mas produz um sofrimento duradouro. Um sofrimento duradouro, sofrer para sempre. Viver uma vida de mentira é sofrer para sempre. Então vamos lá, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus te liberta. Jesus Cristo de Nazaré morreu na cruz por amor a você. A Trindade Santa te ama. Está te aguardando de braços abertos. Dentro do teu quarto você pode conversar com Ele. Converse com o Senhor. Busque o Senhor. Clame a Deus pela tua vida. Rasga o teu coração na presença do Senhor. Peça sabedoria que vem do alto. Peça a Deus para tirar a mentira da tua vida, para você abominar a mentira. Simplesmente abominar a mentira. A mentira constrói prisões. A verdade abre portas. Quem aprende a depender de Deus não precisa viver de aparências. Quem aprende a depender de Deus não tem medo de críticas, não tem medo de julgamentos, não tem medo de zombarias, não tem medo das pessoas apontarem o dedo para você, não tem medo de ser você, de tirar as suas máscaras, de mostrar as suas vulnerabilidades. Simplesmente não tem medo, você é você. Sem máscaras, sem fingimento. Quem aprende a depender de Deus não precisa viver para provar que, mostrar que. Você simplesmente vive a sua vida, porque a graça de Deus é suficiente para sustentar quem escolhe andar na verdade, viver a vida de verdade, encarar a realidade da vida. Oh, aleluias! Glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus é santo. Deus é santo. A Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré e Deus Espírito Santo é santo. A palavra de Deus nos convida, sejam santos como eu sou santo. Busque em Deus santidade, busque em Deus libertação, transformação, quebra de cadeias na tua mente, no teu coração.
na tua vida. Busque o Senhor. Ninguém é feliz vivendo uma vida de mentira. Você se afunda nisso. Isso te corrói. Isso é soberba. Mentira é soberba. Viver uma vida de mentira é soberba. E a palavra do Senhor é clara. A soberba precede a ruína. A soberba precede a ruína. Ninguém consegue sustentar, nenhuma pessoa consegue sustentar mentira para sempre. Uma hora a verdade vem à tona. Então busque em Deus você mesma assumir a verdade da tua vida. Assumir a verdade da tua vida. Busque, Senhor, vou te orar por você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Eu te entrego aqui todas as vidas, Senhor. Tenha misericórdia dessas vidas, Deus, que vivem uma vida de mentira, que da boca só sai mentira. Dos lábios só sai mentira, Deus, a respeito das vidas delas, a respeito das vidas das pessoas. Pessoas mau caráter. Pessoas que inventam mentira com o nome das pessoas. Inventam mentiras sobre as suas vidas, criam mentiras absurdas sobre o nome das pessoas. Deus, liberta essas vidas, Senhor. Liberta essas vidas, Pai. Tira a pedra do coração. Convence, Espírito Santo de Deus, do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Gera arrependimento nessas pessoas, Deus. Destrói as fortalezas de orgulho, de soberba, de mentira, Deus, que existe na vida dessas pessoas. Mostra para essas pessoas que elas são as mais prejudicadas vivendo uma vida de mentira. Só sabem contar mentiras, Deus. Mostra para elas, tira as escamas dos olhos dessas pessoas, Deus, e mostra para elas que não vale a pena serem pessoas mentirosas. Mostra para elas, toca no entendimento delas, abre o entendimento, descauteriza a mente dos seres humanos, Senhor. Mostra para essas pessoas que a abominação para ti é a mentira. Que o Senhor abomina a mentira. Porque a mentira é destruição. A mentira destrói a vida das pessoas. Tanto quanto mente em relação à vida dos outros, quanto mente em relação às suas próprias vidas. É destrutivo, é doentio. Que Deus possa ter misericórdia da humanidade. Que Deus possa ter misericórdia da humanidade. Senhor, guerreia pelos seres humanos. Envia anjos poderosos com espadas desembainhadas, Deus. E guerreia pelos seres humanos, Senhor. Cura, liberta, transforma, traz salvação, Deus. Convence as pessoas a se tornarem os teus filhos, Deus. Oh, Deus, convence as pessoas a te quererem, a sentirem vontade de conhecer esse Deus maravilhoso que és tu, Senhor. Deus de amor, tu és o Deus de amor, Senhor. Tu és o Deus que preenche todas as lacunas do nosso ser, Deus. Traz a salvação, Senhor. Traz a salvação. A tua palavra diz que nós nos tornamos filhos por adoção, Senhor. Convence, Senhor. Convence os seres humanos a te querer, a querer te conhecer, Deus, para que eles sejam libertos, curados e transformados, Senhor, para a glória do teu nome, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Amém. Fique na paz de Jesus Cristo de Nazaré. Amanhã nós continuamos com a campanha. Deus está fazendo. Deus se move no nosso meio. Deus está aqui, a Trindade Santa está aqui no planeta Terra, agindo, operando, trabalhando de maneira poderosa. Glória a Deus. Boa noite. Fique na paz de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.